A liderança do Congresso, né, durante a pandemia é algo inegável. Né? Os danos da pandemia certamente foram menores no Brasil, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico, pela capacidade do legislativo de dar respostas e de garantir alguma governança para esse processo, que poderia ter sido muito, muito pior na ausência disso. Estamos em março de 2022. Para termos uma dimensão do tempo em que estamos, até meados de março, até metade desse mês, já tivemos quase 20 pesquisas de intenção de voto para presidente da República nas eleições que ocorrerão em outubro. Em contrapartida, existem 4 estados brasileiros que até o presente momento sequer registraram um resultado de pesquisa para governador. Se olharmos para as eleições proporcionais, estas, então, são muito difíceis de os resultados serem captados por levantamentos, mas no caso do Senado, senadores, por mais que a gente não tenha evidências concretas em termos de pesquisa sobre os resultados de intenções de voto de diversos brasileiros em diversos estados, trata-se de uma eleição majoritária, por exemplo, que poderia estar sendo captada, mas não está. A minha primeira questão, Magna, é muito simples. O que acontece que aparentemente oferta ao senso comum um distanciamento, ao menos aparente, tão grande em relação ao Senado? Bom, em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade, Humberto, de estar participando aqui do programa e trazendo, né, acho que um tema que todos nós concordamos que é absolutamente central na discussão da política brasileira, né? Que é o papel do legislativo, a importância, principalmente a importância de se considerar que esse legislativo é formado por 2 casas, Câmara dos Deputados e o Senado, e a importância, né, da Câmara Alta, ou do Senado, para a política brasileira. Né? O Senado, de certa forma, ela parece mais distante aos olhos, né, dos eleitores pela própria configuração que tem, né? Uma casa com um mandato mais longo, são 8 anos de mandatos, né? De mandato, e esses parlamentares, de certa forma, eles estão dedicados ou se envolvem em temas que muitas vezes são mais distantes, né? Daqueles que os eleitores consideram no seu dia a dia. O Senado é uma casa de representação dos estados, né? São 3 representantes por estado, e, embora ele possa propor projetos, né, que também a Câmara dos Deputados tem poder de propor, o Senado tem uma especificidade de ser uma casa que ecoe, né, essas preocupações dos estados, né, temas federativos, e é uma casa que se dedica de forma importante à indicação, né, função de escolhas de autoridades políticas, né, como os diretores de agências regulatórias, né, tem um papel de aprovar a indicação feita pelo executivo de várias autoridades, e tem um papel fundamental na fiscalização do executivo, né? Dado que, no caso de impeachment, é uma instância que coordena, né, se iniciado esse processo. Então, eu atribuo, né, a própria agenda, né, do Senado como uma agenda que é mais distante dos eleitores, embora nos últimos anos, nas últimas legislaturas, o Senado tenha, né, buscado aprovar temas com apelo mais populares, né? Durante a pandemia, a gente viu isso, várias medidas que eram voltadas para grupos de eleitores específicos, setores econômicos, né? O próprio Auxílio Brasil. Isso se tornou uma preocupação do Senado, claramente também no movimento de falar para esse eleitor e buscar, né, também maior legitimidade junto a esse eleitor. Mas, Magna, eu tenho vários aspectos nessa sua fala inicial que eu gostaria de explorar um pouco mais. O primeiro
na verdade, está associada a uma ideia de agenda, né? Não só a agenda interna, né, para dentro, em termos institucionais formais, mas como os senadores chegam até o Senado. Eu poderia facilmente aqui citar alguns casos de representantes que estão no Senado, aparentemente com uma agenda, em termos de discurso, mais próxima daquilo que seria o papel de um deputado federal. Por exemplo, representantes de uma ordem mais temática. Então, a gente se recorda, por exemplo, o senador Romário, do Rio de Janeiro, falava muito no direito da pessoa com deficiência intelectual, né? Da pessoa Down. A senadora Mara Gabrilli é uma defensora histórica do caso de São Paulo, do caso das pessoas com deficiência física, das pessoas em cadeira de rodas, etc. Existem alguns senadores que se elegeram, por exemplo, com a bandeira do combate à corrupção, né? Pessoas falando de violência no trânsito e coisas dessa natureza. Quando, na verdade, em tese, me parece que seria mais razoável que o senador fizesse uma campanha falando da representação dos interesses da sua unidade federativa junto ao locus do Pacto Federativo, quer dizer, junto ao poder público federal. É muito sofisticado, Magna, ao seu olhar, que a gente tenha algum tipo de discussão que prospere em termos de angariar votos dessa forma, quer dizer, falo a respeito do interesse do Estado junto a... Fica muito sofisticado, Magna. Acho que, de alguma forma, esse componente ele tá presente, né? Você tem agendas que realmente mobilizam esse tipo de apelo mais regionalista, né? Ou mais voltado para o interesse ali do Estado dentro dessas casas. Isso é feito tanto pelas bancadas da Câmara como do Senado. Agora, acho que um ponto importante, talvez não, uma justificativa, Humberto, para esse quadro, é que no nosso federalismo, a posição do Executivo Federal é tão forte, né? Quer dizer, o Executivo é visto como sendo o centro das decisões, né? E, de fato, que decisões que afetam, né, o funcionamento da federação, dos estados, né? Então, essa expectativa de que certos temas, né, sejam conduzidos principalmente pelo executivo, né? Basta a gente lembrar no início dessa legislatura qual que era toda a cobrança, né? Cadê a proposta de reforma tributária que o executivo vai apresentar? Ora, o tema, né, tributário é um tema que afeta diretamente, né, aos estados, mexe nas bases aí da federação e que, portanto, é uma agenda natural, né, principalmente dos senadores. Mas essa ideia, né, de que as grandes políticas nacionais, elas têm seu nascedouro ali no executivo, né, e os próprios eleitores buscam nos discursos dos candidatos a presidente esse tipo de agenda, isso certamente refreia, né, um pouco esse apelo, né, pelo menos uma parte expressiva dos senadores, né? Agora, nós temos que considerar também que o Senado ele tem permitido percursos acidentais, né? Embora seja uma casa em que se espere você tem um mínimo de idade, 35 anos, né, para ser um candidato ou candidata ao Senado, embora se espere que chegue ali alguém com uma experiência maior, que já tenha, né, passado por outros cargos, que já tenha sido eleito, né, seja no nível municipal, estadual, mesmo federal, né, para a Câmara. Há uma expectativa que se chegue no Senado alguém mais maduro, né, do ponto de vista político. E o nosso Senado, embora caminhe nessa trajetória, ele tem aberto, né, possibilidades, tem ocorrido uma renovação importante, e nós temos recebido senadores com um perfil menos programático, um perfil, né, muitas vezes bastante voltado para um tema ou para uma questão específica, né? Quando não aqueles parlamentares, aqueles senadores que
assumem no meio do mandato, né, são suplentes e, por alguma razão, acabam chegando a uma cadeira senatorial sem qualquer experiência, sem qualquer trajetória política, né? Mas eu acho que o Senado ele é caminhado no sentido de trazer temas importantes em função de conflitos com a própria Câmara. Eu queria insistir um pouco nesse ponto a respeito dessa renovação. Quer dizer, em 2018, a gente teve 54 vagas abertas para o Senado, naquela lógica de alternância, né? 27, 54, mandatos de 8 anos. E aí o cidadão pôde escolher, né, pela lei, 2 senadores, e cada estado enviou, então, para Brasília seus 2 representantes para compor o trio de representação. Sobre isso eu também vou querer explorar um pouquinho, mas antes disso, essa ideia da renovação. Dessas 54 vagas que a gente teve abertas em 2018, Magna, só 32 tentaram ficar no poder. O Senado, a gente precisa lembrar, para quem está nos assistindo, a pessoa pode renovar o mandato quantas vezes o eleitor e esta pessoa e o seu partido, etc., desejarem. Desses 54, 32 tentaram, desses 32, menos de 10 conseguiram. E o que chegou ao Senado são 2 blocos, mas aí de forma muito marcada, de acordo com essa sua colocação. O primeiro bloco é o bloco dos de sempre, ou daqueles que perderam por pouco, ou que estavam como governador e, de repente, conseguiram estender a sua trajetória política aí com mandato no Senado. Essa é uma questão tradicional, quer dizer, tem gente, inclusive, que fala que o Senado é a casa do ex-governador. E não são poucos os que lá estão ou que tentam chegar lá. Mas eu queria um pouco dessa sua percepção sobre essas novidades que chegaram, talvez impulsionadas muito por aquele discurso de 2018 de renovação, de mudar tudo, etc. Desse bloco que chegou, claro que com severas diferenças entre eles, não estamos falando de um grupo uniforme, tem gente de direita, esquerda, progressista, conservadora, de tudo que é jeito. Mas desse bloco que chegou, a gente consegue, 4 anos depois dessa larga renovação, ter alguma percepção, seja ela positiva, negativa, imagino que não seja ou, que possa ser e, mas enfim, é possível aferir dessas novidades que chegaram ao Senado a partir da posse em 2019 até esse instante? Eu acho que esse processo, no caso do Senado, né, para onde nos levou essa renovação, né, todo esse processo ele está muito atravessado pela experiência da pandemia e o protagonismo que tanto Câmara e Senado tiveram, né, que assumir nesse processo, né? Então, acho que mesmo alguns novos representantes, né, basta a gente lembrar que o próprio presidente da Casa, né, do Senado, o Rodrigo Pacheco, é um senador, né, novato, com experiência legislativa, mas novato, né, no Senado. Eu creio que esse contexto muito especial, né, da pandemia, primeiro, o primeiro ano de muito conflito com o executivo, segundo ano, pandemia, né, e um processo que até hoje organiza o funcionamento dessas casas. Isso permitiu que alguns desses senadores se achassem e assumissem uma agenda, digamos, mais densa do ponto de vista de políticas, né? Do ponto de vista de decisões, e aí certamente Rodrigo Pacheco, né, se destaca nesse sentido, o Girão, que na CPI, né, também nacionalizou o seu nome, alguns nomes, eles conseguiram, de alguma forma, se inserir nesse debate parlamentar e criar ali uma imagem, né, que talvez se converta em votos e a permanência deles no Senado. Em outros casos, acho que não, acho que são, né, parlamentares que se mantiveram às margens do processo legislativo, do processo parlamentar, e podem enfrentar sérias dificuldades, né, numa eleição no futuro. Agora, acho que tem um ponto importante, né, Humberto, que nós todos discutimos, que é
tanto Câmara como o Senado são casas que estruturam de forma muito clara, de forma muito centralizada, os papéis e as oportunidades para cada um desses parlamentares, né? Então, as chances de se tornar um senador importante, relevante, de realmente influenciar, né, as decisões, essas chances elas dependem muito da capacidade desse parlamentar de trilhar ali as vias do poder dentro do Senado e da Câmara, né? E o que nós temos assistido, esse é um argumento que eu tenho desenvolvido nos últimos anos, a gente tem assistido um reforço da cartelização dentro da Câmara e do Senado. Tá? Esse processo é mais forte na Câmara, com certeza, mas nós temos visto uma certa presidencialização, um hiperpresidencialismo dentro dessas casas, com a mesa diretora e o presidente da casa, né, ocupando um espaço muito forte. Então, a renovação, o impacto da renovação, ele é mediado também pela capacidade, né, desses parlamentares de circularem nessas esferas, né, de poder dentro da Casa Legislativa. Tem um ponto nessa história da forma como estes atores se comportam internamente que sempre me chama muito a atenção, Magna. Quando a gente faz aquela visita guiada ao Congresso Nacional, que é algo simpático, todo brasileiro que vai a Brasília, que pode estar em Brasília, a gente já indica que faça, é interessantíssimo, tem uma série de simbolismos nas casas e tal. E quando a gente chega ali no Senado, vem todo um discurso do azul, do plácido, do equilíbrio, aí o senador precisa ter 35 anos, é a casa da senioridade, enfim, tem vários símbolos legais e símbolos mesmo da lógica da construção, da decoração da casa e tal, que nos levariam à ideia de que o Senado é quase que um espaço, alguns falam que o Senado é o paraíso na Terra, né? Então tem várias falas a respeito do Senado que colocam o Senado numa condição muito interessante em relação ao universo político. Aí, a gente assiste a uma CPI, esta do ano passado, de 2021, em que os sujeitos, em alguns instantes, só faltaram se matar. Mas eu vou deixar a CPI para um outro instante. Eu vou lembrar, Magna, da eleição para a mesa diretora de 2019, com o senhor Davi Alcolumbre se aboletando na mesa, dizendo que não saía, com a Cátia Abreu levando flor, com papel rasgado, com gente roubando documento. E este senhor Davi Alcolumbre depois saindo da presidência do Senado, com aquela expectativa de que poderia ter um novo mandato. Frustrada, né? Ele e o Rodrigo Maia não conseguiram isso, mas ainda conseguindo ficar para si com a presidência da CCJ. Quer dizer, sujeito que desembarca da presidência do Senado e consegue manter a presidência da CCJ, não dá para acusar esse sujeito de não ser um sujeito minimamente hábil ou pelo menos bem enfronhado em algum tipo de bloco ou grupo político dentro da casa. Nesse sentido, o que é possível falar a respeito do nível que a gente encontra no trabalho do Senado, seja esse nível mais deplorável desses espetáculos quase circenses, mas também dessa capacidade de articulação que existe ali dentro a ponto de levar adiante determinados grupos que parecem muito fortes e entendo que isso tem alguma relação com a resposta anterior que você estava nos dando. O Senado ela tem uma estrutura, digamos, mais personalizada, né? Quer dizer, a capacidade dos partidos de coordenarem, né, as suas ações e estratégias dentro do Senado, isso é menor, né? Uma casa que ela dá mais espaço para esse protagonismo individual. Esses episódios e a própria presidência, né, do Alcolumbre, eu acho que sinaliza muito, né, um processo de mudança e de incertezas que antecede 2018. Né? 2018 foi uma certa culminância disso com a eleição de tsunami, né, que mostrou o tamanho do abalo. Mas essa digamos, né, essa coalizão legislativa no centro ali do poder, né, tanto na Câmara como no Senado, o anúncio dos seus dias finais ou da necessidade de mudar né, de reconfigurar esse bloco, isso já estava posto desde o impeachment da Dilma, né? Esse processo de
remontagem interna dessa coalizão legislativa, isso já estava em curso. E eu acho muito interessante, quando eu falo, né, desse aumento da cartelização, desse hiperpresidencialismo na Câmara e no Senado, é preciso a gente ter em conta que esse processo, né, ele também leva a uma disputa interna, ele acirra essa disputa, né? Você vê movimentos claros de tentar fortalecer a posição do presidente da Casa, isso no caso da Câmara dos Deputados vem com Cunha, né? Mas é um movimento que acaba deflagrando, né, uma competição, um equilíbrio muito difícil de ser construído. Eu acho que o desfecho do Rodrigo Maia nos mostra claramente isso, né? Assim como o do Alcolumbre, que politicamente era mais frágil, mais vulnerável, né, em termos partidários, mas a sua relação com o governo, inclusive a sua postura muito ambígua com o governo Bolsonaro, né, na presidência do Senado, certamente lhe deu uma sobrevida, né, ao contrário do que aconteceu com o Rodrigo Maia. Então, a gente tem um processo que de muito... Essa aliança legislativa ela vem sendo chacoalhada, ela vem sendo, né, remodelada há bastante tempo, e isso abriu esse processo de competição interna, e o que a gente tem visto, né, de sucessões nas casas refletem muito isso. Então, o Alcolumbre é certamente aquilo que eu estava falando de um percurso acidental, né, de chegar na liderança da casa sem ter, tanto do ponto de vista partidário ou mesmo político, né, uma base sólida, né, considerando que nós temos visto nos anos anteriores, né? Mas, então, eu acho que você tem esse processo, acho que nós ainda estamos vivendo um processo de reacomodação, né, dessa maioria nas duas casas, e isso, para mim, está na base dessas ambiguidades, né? Consegue sobreviver, o Davi consegue sobreviver numa posição hierarquicamente inferior, que ainda lhe deu capacidade de protagonizar, né, algumas decisões, enfim, liderar algumas situações difíceis, impor custo, como foi o caso da sabatina, né, do André Mendonça recentemente. Já, inclusive, como presidente da CCJ, né? Quer dizer, usando um cargo inferior ao que ele tinha para bloquear algo muito significativo, né, de uma representatividade muito interessante. Magna, a sensação em relação ao Davi Alcolumbre é que um grupo de senadores deve ter olhado e falado assim, não, mas eu não vou enfrentar isso aí, eu não estou afim. Manda um menino. Aí o menino encontrou um espaço, né, e aparentemente resolveu. Mas eu queria tentar compreender um pouco mais, não só, óbvio, entre nós que estamos aqui falando, mas principalmente para quem nos assiste, né, que está buscando essa compreensão mais ampla a respeito do Senado sobre o papel fiscalizador do Poder Legislativo, que é algo que o Brasil ainda está discutindo muito e vai entender muito. O Senado passou por dois momentos que nós já citamos aqui, que eu acho que precisam ser compreendidos no que diz respeito à sua força institucional, a despeito dos resultados e do que isso tenha significado, mas para se entender, para nós entendermos esta casa do ponto de vista institucional. O processo de impeachment em 2016, né, da presidente Dilma, que foi, como você bem observou no começo da nossa conversa, ele é capitaneado pelo Senado, ele é autorizado pela Câmara, mas ele acontece o julgamento dentro do Senado, e a CPI de 2021, a CPI que tratou da questão do Covid-19, CPI da pandemia, que talvez tenha sido, Magno, não sei se você concorda, mas pelo menos no ambiente legislativo não me parece haver nada capaz de afrontar mais o governo Bolsonaro do que essa CPI. Quer dizer, foi um instante de um choque mais intenso e mais agudo de um governo que parece que foi perdendo o controle, foi criticando, não foi negociando e a coisa foi ganhando contornos muito densos e intensos, a ponto, inclusive, do presidente sair, né, com acusações, com um conjunto muito amplo de acusações em relação à sua postura. Esse papel fiscalizador,
o quanto que efetivamente nós, enquanto sociedade, precisamos compreendê-lo de maneira mais evidente para que a gente chegue no efetivo papel do Senado enquanto organização para o Brasil. Essa é, né, uma função, digamos, né, principal, junto com a de legislar, representar os cidadãos, né, os eleitores. Só que nós, assim, historicamente, o nosso legislativo ele tem, né, exercido, na minha avaliação, né, essa função fiscalizadora de maneira muito tímida, né, de maneira muito limitada. E isso tem a ver com a forma como os governos, né, são formados no Brasil, em que os partidos, né, formam coalizões, aí liderada pelos presidentes, quer dizer, os partidos do legislativos, eles estão dentro do executivo, né, participando do governo, e isso, ao longo do tempo, de certa forma, desmobilizou, né, essa atividade fiscalizadora, a não ser em momentos de conflitos mais acirrados, situações que são muito visíveis e muito salientes para o próprio eleitor, e que o legislativo realmente assume, né, esse papel. Então, nós tivemos 2 episódios, né, de impeachment concluídos, 2 presidentes que foram depostos por esse mecanismo, mas isso não significa que no dia a dia o legislativo tenha exercido essa função de maneira tão continuada ou sistemática, né? E isso a gente paga, nós pagamos um preço, né, por isso. Agora, o que esse cenário deixa claro é que quando o legislativo quer, ele tem capacidade, força e mecanismos, né, para fazer. Num ambiente, num governo em que o presidente optou por continuar como minoria, né, não construir aí uma base sólida no Congresso, e não satisfeito, né, adotou como padrão de relacionamento conflito aberto, né, há todos os incentivos para que o legislativo se mantenha mais vigilante. Ele tem feito de maneira importante. E eu acho que nessa legislatura, né, talvez até pelo grau de conflito, isso se deu de uma maneira que nós temos que avaliar se é uma mudança mais de longo prazo, né? A primeira delas, você cita, que é essa CPI, né? Em as oposições, né, conseguiram não só iniciar o processo, mas assumir as posições chaves, né? Inclusive um relator claramente oposicionista, houve ali uma descoordenação do governo, e as oposições souberam, né, de forma muito inteligente ocupar esse espaço, né? Então, nós tivemos esse movimento que me parece extremamente importante, né? E que vai certamente ter um efeito no futuro em termos da valorização desse mecanismo, né? O segundo ponto, que aí eu acho que é bastante interessante acompanharmos daqui para frente, é o tamanho, né, dessa mudança no comando da política distributiva, né, Humberto? As mudanças que nós estamos vendo no orçamento, né, não só antes, né, o orçamento impositivo, mas também agora, né, o chamado orçamento secreto, né, foram mudanças que garantem aos parlamentares mais controle sobre a distribuição de recursos, né, que é sempre um objeto principal para fiscalização por parte do legislativo, né? Então, esse eixo agora ele está deslocado com o próprio legislativo tendo um papel importante aí, né? Então, eu acho que a gente deve ter um movimento de controle recíproco mais forte no que tange, né, a essas decisões. Então, são processos que podem sinalizar mudanças e fortalecerem, né, essa disposição de fiscalização, inclusive entre os próprios parlamentares. Nesse caso, Magna, a gente, quando fala nessa lógica de coalizão ou de formação de maiorias dentro do legislativo, para um avanço mais evidente da agenda do Poder Executivo,
falamos em governabilidade, presidencialismo de coalizão, enfim, existe uma série de termos para explicar esses fenômenos e esses relacionamentos de agenda. Fala-se muito na Câmara dos Deputados. Mas o que a gente sabe em termos, por exemplo, de presidencialismo de coalizão, de lógica de coalizão, de formação de maiorias ou minorias, enfim, o que a gente sabe que envolve o Senado na ciência política? Quer dizer, o que a ciência política nos traz, que diz assim, papel do Senado é esse, porque na Câmara, por mais que a gente consiga mapear e fale muito a respeito, se a gente só conhecer a Câmara, vai faltar um outro pedaço para o projeto andar, para as ideias avançarem, enfim, quer dizer, como é que a gente insere o Senado nesse debate a respeito da formação de coalizão? Bom, primeiro ponto, né, nós temos que considerar que no nosso sistema, né, essa organização bicameral, ela busca justamente promover um controle mútuo, né, entre as maiorias das duas casas, né, Câmara e Senado. E esse é um desafio importante para qualquer presidente que queira formar a coalizão, é obter esse alinhamento, né, nas duas casas, né, é obter aí uma maioria que tem as mesmas cores e tons, né, tanto na Câmara como no Senado. E a gente tem visto em diversas oportunidades a capacidade do Senado de utilizar os seus poderes para bloquear agendas, né, de interesse do Executivo ou da maioria da Câmara, né? Nosso presidencialismo e bicameralismo, né, ele é bastante equilibrado na distribuição desses poderes de vetos mútuos. No caso, né, do Senado, ele tem ali uma série de mecanismos para filtrar, para atrasar, para protelar as decisões que venham da Câmara dos Deputados. Volta e meia a gente está, né, vendo aí na imprensa o Lira e o Pacheco, né, se estranhando um pouco em função da urgência do Lira, né, e a paciência do Pacheco com relação a determinados temas. Então, o nosso bicameralismo, ele cria essa, de fato, né, uma situação que não é uma equação que não é fácil de ser resolvida, que é formar um governo com apoio nas duas casas. E nessa legislatura em especial, Beto, a gente tem algo interessante, que é o Senado, como ele tem, os estados têm a mesma bancada, né, são 3 senadores por estado, isso abre, né, isso cria um peso, uma visibilidade importante para certas regiões, como é o caso do Nordeste, né? Nordeste, pelo número de estados que tem, acaba tendo um peso, né? Ocupa cerca de 39% das cadeiras da casa, isso é um peso considerável. Quando isso se soma ao perfil político dessa bancada, que é um grupo mais oposicionista, né, você passa a ter um novo equilíbrio dentro dessa casa, né? Então, se nós olharmos para a Câmara e Senado hoje, na Câmara, o peso do governismo, né, ele está equilibrado nas várias regiões, né? Ele tem um peso similar nas várias regiões. Se isso ocorresse no Senado, né, seria fácil para o próprio governo lidar, né, e formar uma maioria ali regionalmente equilibrada. Mas isso não ocorre, né, por essa composição. Então, nós temos hoje, e é interessante observar que desde 2020, nos 2 últimos anos, o Senado se tornou até mais oposicionista, né? E isso tem a ver com essa conformação política e, a meu ver, também com o fato de o presidente Bolsonaro ter elegido essa como uma clivagem importante para ele, né? Brigar com os governadores passou a ser algo bacana, interessante para o presidente, e ele, com isso, ele traz não só, né, os governadores como um contraponto importante, mas o próprio Senado passa a ter algo a dizer em relação a isso, né? Então, o Senado ele se torna um espaço muito importante para ecoar
esse novo cabo de guerra, não novo, né, mas que se tornou mais forte, entre o presidente e os governadores. Não é à toa que o Congresso, né, se mobilizou rapidamente no início da pandemia para aprovar uma legislação que amarrasse a mão dos presidentes e garantisse a distribuição de recursos para estados e municípios, né, para financiar as ações da pandemia. Então, acho que essa tentativa do presidente de fazer dessa clivagem, presidente versus governadores, um ponto para que se destacasse, acabou também trazendo para o centro, né, do debate político o próprio Senado, na medida em que os Senados são mais sensíveis, né, a essas agendas dos governadores. Muito interessante, muito interessante. Magna, eu queria voltar num ponto anterior de uma fala sua a respeito dessa importância específica do Senado em relação a uma série de papéis fundamentais, seja no Poder Judiciário, seja no próprio Poder Executivo, né, a indicação de dirigentes de agências estratégicas, no caso do Poder Executivo, a indicação de ministros do STF e de outras cortes relevantes, mas especificamente acho que o STF tem estado muito aí em evidência, sobretudo porque desloca-se para dentro do STF uma boa parte da agenda dessa lógica de governabilidade, da agenda do próprio Executivo, enfim. Queria tratar um pouco aonde o Senado ainda parece não estar muito sintonizado ou sensível àquilo que efetivamente seria o seu papel institucional, ou seja, o quanto que o Senado, em tese, poderia se utilizar da sua força para negociar outras agendas, outros elementos que não aquela responsabilidade em especial. Vou ser mais específico. Na indicação dos ministros do STF, primeiro que é muito estranho, né? O presidente indica, o sujeito sai jantando na casa do senador que vai sabatiná-lo dali a alguns meses, fazem reuniões assim, pouco republicanas, aparentemente, posso estar enganado. Mas o segundo ponto aí nunca se negou uma indicação do presidente da República desde o finalzinho do século XIX. Faz mais de 120 anos que tudo que vem, para tudo que vem se diz amém, diria o ditado. Então, tudo é aceito. É aceito mesmo ou é trocado e aí a gente não tem a exata dimensão de que troca é essa? Quer dizer, o Senado, nesse caso, teria poder e troca poder por recurso, ou o Senado não parece muito incomodado com isso e confia no Executivo? Quer dizer, que papel é esse que o Senado cumpre do jeito dele ou que não cumpre à luz do que a gente gostaria que ele cumprisse? Essa né, prerrogativa de aprovar, né, um conjunto de autoridades, no seu conjunto, tem mostrado uma disposição, né, de delegar, né, de aceitar as indicações do Executivo, né? Algumas com essas sinalizações de que tem, né, um custo maior, então deixa lá o indicado esperando, né, um bom tempo, como foi o caso do próprio Fachin, como foi o caso do André Mendonça, né? São sinalizações antes de tudo, né? Mas é importante a gente considerar que esses acordos internos, né, eles refletem ali competições e diferenças entre os grupos, né, dos próprios senadores, né? No caso, por exemplo, a indicação do André Mendonça, o nome dele era fortemente defendido por aqueles senadores ligados ao movimento anticorrupção, né, que viam nele um pouco chamado de lavajatistas, né, senadores que viam ali uma pessoa capaz de manter essa agenda e atuar, né, mais alinhado dentro do STF. Né? Então, apesar de ser uma indicação bastante controversa do Bolsonaro, lembrar o terrivelmente, né, evangélico, as próprias ações do André Mendonça como ministro, né, de abrir inquéritos para investigar, né, oposições ou movimentos sociais, apesar dessas resistências, havia, de outro lado, né, essa percepção de que ele poderia cumprir um papel importante no STF. Então, há conflito entre os legisladores que acabam favorecendo, né, se o grupo, né,
que controla a agenda tem essa capacidade, acaba favorecendo uma aprovação, ainda que evidenciando, né, algumas resistências. Mas eu acho que essa questão da fiscalização, né, e da tentativa de antecipar esses problemas, escolhendo bem, né, as pessoas, é algo que no Brasil a gente precisa, de alguma forma, discutir, né? A prerrogativa do executivo de indicar certos cargos é algo que poderia ser objeto de discussão. O que o executivo tem, né, que compor, indicar, né, uma parcela de membros para instituições, inclusive instituições de controle do próprio executivo, né? Mas é uma agenda de difícil solução. Agora, por outro lado, o Senado ele tem feito movimentos, né, de contraposição à agenda do executivo, que tem esse caráter, né, de contenção, né, de certa fiscalização. Durante a pandemia, em 2020, por exemplo, o número de medidas provisórias que perderam eficácias, né, porque elas não foram votadas, elas não foram rejeitadas, elas sequer foram votadas no prazo estabelecido, foi sem precedente. Né? O governo editou 108 medidas provisórias durante o período da pandemia e o Congresso deixou 57 delas caírem por falta de decisão. Eles não quiseram votar, né? As lideranças, os presidentes das casas não colocaram em votação essas medidas provisórias, o que levou, né, leva o executivo a uma influência muito, muito menor. Né? Então, o legislativo ele sabe, né, ele usa os mecanismos à medida em que há incentivos políticos importantes. Né? Nós temos visto isso em atividades de fiscalização e também, né, quando se trata de aprovar autoridades. Né? A gente tem alguns casos de rejeição de nome, por exemplo, as agências regulatórias, né? Ou para indicação de embaixadores, né? Que são movimentos para dizer, olha, estamos atentos, né? Pode ser um cargo menor agora, mas daqui a pouco pode ser um cargo de maior peso. Né? Sinalzinho para o executivo, um aviso. Exatamente. Magda, um último ponto que eu queria tratar contigo está associado muito a críticas específicas que aparecem em relação ao Senado, sobretudo que findam vindo à sociedade de maneira geral como propostas ou ideias do que seria uma reforma política. Eu queria tratar de 4 pontos específicos, claro que a gente não precisa detalhá-los, mas só para a gente entender em que medida que isso talvez contribuísse de alguma forma. A primeira delas é se, de fato, cada estado precisa de 3 representantes, né? Sobretudo porque há uma confusão na percepção do eleitor a respeito daquela história de escolher 2. Em 2010, por exemplo, a gente teve uma pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral de novembro, em que um percentual muito alto dos brasileiros dizia que não sabiam que tinham que ter escolhido 2 senadores há um mês atrás. Então, a gente tem uma dificuldade. Quer dizer, é mesmo necessário pensar em 3? A segunda questão, o Senado, aí uma tese do professor Dallari, que é de outros também, enfim, mas uma tese mais assim incisiva, é mesmo necessária a existência de uma lógica bicameral? E eu não gostaria de deixar de fazer também a questão sobre os suplentes. Porque fala-se muito, o suplente é o senador sem voto. Bom, mas toda eleição majoritária tem um substituto no Brasil. Né? Os presidentes, governadores e prefeitos têm seus vices. A eleição é majoritária. Quer dizer, isso também precisaria ser mexido ou parece que é um pouco de preciosismo ou é uma defesa um pouco mais específica de algum tipo de mau humor em relação à existência do suplente? Bom, vamos começar pela questão do bicameralismo. Né? Eu sou fortemente defensora, né, da importância desse equilíbrio, né, da existência desse mecanismo de controle interno ao próprio legislativo, né, a possibilidade de você ter aí representação do cidadão, representação
das unidades federativas, né? São lógicas de representação diferentes, que numa federação se mostram extremamente importantes, né? Acho que a gente tem, se é para pensar em termos de aperfeiçoamento institucional, valeria pensar em termos da definição de competências, né? De quais agendas, quais temas, quais propostas legislativas podem ser iniciadas por cada uma dessas casas. O nosso sistema ele garante um certo equilíbrio, né? Ele é simétrico, os poderes são muito equilibrados entre Câmara e Senado, o que garante esse protagonismo do Senado brasileiro, né? Eu acho que isso, quando se coloca em discussão, deveriam ser 2, ser 3, né? De certa forma, isso esconde essa pergunta, né? Mas será que precisa mesmo do Senado, né? Poder mexer em tudo e acabar com a própria figura aí dessa Câmara Alta. Acho que isso é algo que os brasileiros, de certa forma, vão aprender, estão aprendendo com o próprio processo democrático, né? Eu acho que nessa legislatura o Senado tem, de certa forma, recuperado uma certa visibilidade, né? Tem contribuído para a discussão de temas importantes, o papel, a liderança do Congresso, né, durante a pandemia é algo inegável, né? Os danos da pandemia certamente foram menores no Brasil, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico, pela capacidade do legislativo de dar respostas e de garantir alguma governança para esse processo, que poderia ter sido muito, muito pior na ausência disso, né? Eu acho que, de certa forma, isso irá repercutir, né, retrospectivamente no cálculo dos eleitores, né, quando estiverem escolhendo os seus senadores, né, os seus representantes. Essa questão do 3 em 1, nessa fórmula, eu acho que o debate é válido em torno dela, embora eu acho importante manter essa renovação, né, alternada do próprio Senado. Esse número, né, se tem aí também com o intuito, né, de garantir uma renovação de parte, né, 2/3 e 1/3 em eleições diferentes. Eu acho que o tema, né, da suplência no Brasil, eu acho que é uma distorção importante, na medida em que não há incentivos, né, para que esse suplente tenha alguma visibilidade e densidade eleitoral. É lógico que se nós fizermos analogia com outras disputas majoritárias, né, todas elas, presidente, governador, todos eles têm os seus suplentes, mas são suplentes que entram no cálculo das alianças políticas, né? É um cargo visado e é um cargo que, de certa forma, está ali no cômputo dos partidos, dos apoiadores, o que faz com que haja uma seleção interna mais competitiva, né? Nosso grande problema em relação à suplência no Senado é que há um certo alheamento, né, da disputa eleitoral, há uma certa cortina, né, um véu aí cobrindo, e nós somos surpreendidos por pessoas absolutamente desconhecidas, normalmente de confiança, ter familiares, né, desses senadores, mas pessoas completamente desconhecidas dos eleitores, né? E isso, do ponto de vista da democracia, é extremamente negativo, porque é uma casa de representação. No caso do Senado, é uma casa de representação do Estado. Se essa pessoa, né, não tem qualquer trajetória, não tem qualquer envolvimento na política, isso acaba, né, dificultando aí o seu papel de representação e o seu papel, né, a sua capacidade, inclusive, de responder e de prestar contas para esses
eleitores. Eu acho que essa assim, é uma condição que mereceria ser revista, né? De criar incentivos para que essas chapas realmente tenham contorno eleitoral e, no caso de vacância, né? No caso desse suplente vir a assumir o cargo, que seja, né? Não só alguém com alguma expertise e alguma trajetória política, mas também alguém em condições de representar, né, esse Estado e os seus eleitores. Magna, você tratou de alguns aspectos anteriores muito importantes que eu gostaria de voltar. Eu acho que essa história, essa lógica da cartelização, e eu incluiria nessa questão também o ponto fundamental de que a pandemia trouxe um novo ritmo e uma nova lógica de tramitação e de funcionamento do Poder Legislativo. Mas seria possível identificar que na pandemia, ou sob essa nova ordem da lógica da formação de lideranças e de acordos dentro das casas congressuais, Câmara e Senado se diferenciam? E, se eles se diferenciam, como é que a gente poderia perceber o papel do Senado nessa história? Bom, eu mencionei, né, em algum ponto aqui sobre esse processo de uma certa cartelização, né, de um reforço dos presidentes dessas casas, e é importante a gente destacar que o ritmo desse processo tem sido diferente em Câmara e Senado, e que a democracia brasileira, de certa forma, tem ganhado com isso, né? Enquanto na Câmara dos Deputados, o presidente hoje tem mobilizado uma série de recursos para acelerar agendas, né? Nós descobrimos no final do dia que um tema foi aprovado a urgência para um tema que a gente sequer desconhecia, projetos que estão sendo votados sem que os parlamentares tenham recebido, né, com certo prazo, né, o texto para sua discussão, para sua análise. Isso, de certa forma, foi acelerado com o sistema de deliberação remota adotado durante a pandemia, né? Foram modificadas regras do processo legislativo que permitem, né, a apreciação urgente, que é razoável no contexto de pandemia, no contexto de emergência nacional, mas essa lógica, né, ela tem sido mantida, né, para agendas não emergenciais. O que nós vimos em 2021, estamos vendo agora em 2022 na Câmara dos Deputados, é a persistência de um sistema muito acelerado de votação de temas bastante controversos. E esse processo não tem sido observado com o mesmo ritmo no caso do Senado Federal, né? O Senado Federal ele tem sido mais cuidadoso no processamento dessas agendas, inclusive de projetos que tramitaram de maneira acelerada na Câmara, né? Basta a gente lembrar da reforma, da proposta de reforma eleitoral, em que uma série de mudanças, inclusive mudanças que afetavam diretamente a justiça eleitoral, o papel do TSE, né, no processo, na gestão das eleições, projeto que foi aprovado assim, né, da noite para o dia, sem muita discussão, né, sem um debate mais sólido em torno daquelas propostas, e isso foi barrado no Senado Federal, dada a envergadura, o alcance dessa decisão, né? Então, acho que isso é algo muito interessante, de que o dano em algumas áreas de políticas, né, como na área ambiental, certos danos têm sido contidos do ponto de vista da qualidade das leis, né, do debate em torno de algumas leis, isso tem sido contido fundamentalmente pelo papel do Senado, de refrear essa lógica de urgência, de atropelo, de passar, né, de passar boiada, com uma análise mais cuidadosa, né, um processo mais próximo do que nós esperamos, do normal, no âmbito do Senado, né? Então, acho que isso mostra a força e a importância do bicameralismo, na medida em que certas decisões, sem discussão, sem debate com a sociedade, hoje poderiam estar aprovadas
se prevalecesse a vontade da Câmara do Deputado e, principalmente, né, do seu presidente. Um regime bicameral, estratégico e fundamental para o funcionamento das instituições políticas e democráticas do país, com destaque especial ao fato de que, nesta lógica, o Senado precisa ser mais bem percebido pela sociedade num papel estratégico e fundamental, que quem nos trouxe aqui e nos mostrou de maneira bastante evidente seu papel, suas funções e seus desafios foi a professora Magna Inácio, que conversou com o Brasil. Magna, muito obrigado pela sua entrevista, pela nossa conversa. Acho que é absolutamente essencial que ela sirva de inspiração para as pessoas que, por vezes, ficam se questionando diante das urnas por que eu preciso escolher um senador ou por que o Senado precisa existir. Acho que você conseguiu nos trazer elementos absolutamente fundamentais para a gente justificar a nossa participação e a nossa responsabilidade frente à democracia. Obrigado. Obrigada, Humberto. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de trocarmos ideias e impressões sobre esse processo, e principalmente no contexto eleitoral, né, a importância de direcionarmos o nosso olhar para o Legislativo, para o Congresso, para as suas duas casas, Câmara e Senado. Acho que os eleitores brasileiros têm, nos últimos anos, né, das decisões ali tomadas e a capacidade, né, de boas e más decisões tramitarem nessas casas. Acho que isso certamente vai favorecer, né, um olhar mais atento dos eleitores às disputas para essas duas casas. Acho que a eleição para o Congresso é absolutamente fundamental nesse momento, né, do Brasil, e acho que os eleitores têm aumentado, né, têm ampliado o seu interesse a partir do que tem sido, né, a agenda legislativa nessas duas casas.